Quando a gente estava estruturado, voltando a crescer, veio a pandemia. E eu me lembro que estava ligando para meu pai e programando uma viagem para Portugal. E ele, Pedro, peraí que eu tô escutando um negócio aqui em Portugal, porque ela veio de lá para cá, né? Um tal de um vírus, não sei o que, ninguém sabe o que é. O vírus, eu nem aí. Uma semana depois, chegou. Antes de chegar, comecei a acompanhar as notícias, né? Antes de chegar, eu comecei a ver que a coisa estava ficando grave por lá. E tava, tipo assim, o pessoal aqui tava meio que anestesiado disso aí, tipo assim, não, é negócio na Europa, não tem nada a ver aqui. E eu comecei a fazer as contas já. Se, gente, se esse negócio vier, eu olhava pro meu pai e começou a contar as prendas que estava tendo lá. Já tinha do restaurante, não sei o que, ou seja, acumulado pessoas, agrupado pessoas, não podia. Então, certo tipo de negócio tinha que fechar. E eu comecei a dormir de olho aberto, né? Meu, como é que vai ser? E aquele negócio. Eu sempre tive isso dentro de mim. Apareceu um obstáculo aqui, cria a solução. Ajoelhar, ficar ali chorando, lamentando, você não vai ultrapassar. Então, assim, tem uma certa dor? Tem, mas você tem que gerar uma solução para aquilo. Sejam muito bem-vindos a mais um Psicologia e Negócio Podcast. Nesse podcast a gente fala muito sobre mentalidade, negócios. E hoje eu estou com um convidado aqui da minha cidade que tem um restaurante que você deve conhecer se você mora em Patos de Minas. E se você não mora, você tem que ir lá conhecer, porque, cara, maravilhosa comida. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E pra gente começar esse bate-papo, eu quero... Vamos entender um pouquinho dessa mentalidade de cozinheiro para dono de restaurante, que é diferente, bem diferente. Como que você começou a ideia de eu vou montar um restaurante e vou fazer disso daqui um negócio e sair da mentalidade de eu gosto de cozinhar, que são dois pontos que têm pontos em comum, mas são muito diferentes. Bom, iniciando da parte final, depois volto na base. Essa diferenciação de cozinheiro para empresário realmente é complicado associar os dois. Geralmente você vê no mundo de restauração o chefe, em que é pura criatividade, né? É emoção, é sensibilidade e precisa do mais gestor. Mais artista, o lado artístico, né? E não consegue conciliar a gestão. Se perde nesse quesito aí. Eu acredito que para mim foi um aprendizado na vida. O restaurante foi a maior escola que eu tive para me levar nesse patamar de conseguir pular de cozinheiro, que ao mesmo tempo já era empresário também, tinha essa veia empreendedora, né? Mas consegui conciliar os dois. Não deixar de ter o toque artístico, colocar em prática, né? Deixar guiar pela criatividade, imaginação, mas ao mesmo tempo saber que sou o responsável por pessoas, por um negócio que tem compromisso e que tem contas a pagar. Porque se não for sustentável, não tem chefe, não tem empresário, não tem famílias, nada se sustenta. Então esse equilíbrio aí, eu consegui muito, chegar num nível de maturidade faz mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás. Como que começou? Eu adoro comer bem. Eu venho de uma família que a minha mãe e meu pai são cozinheiros natos. Eles brigam para ver quem é o melhor. Você nasceu aonde? Conta um pouquinho da sua história. Bom, lá. Eu nasci em Caldas de Vizela, tenho muito orgulho de falar, minha terra, cidade natal. Fica perto de Braga, perto de Guimarães, 30 quilômetros do Porto, é a região norte de Portugal. Dizem que lá nasceu Portugal, tá? Nós que descemos em Lisboa e conquistamos o negócio. Então, bom, se é verdade ou não. Daí, toda a minha infância foi em Caldas de Vizela, né? A minha mãe era uma gestora de uma fábrica têxtil. Essa minha veia empreendedora vem dela, lá mais trabalhador. O meu pai era engenheiro de máquinas dessa mesma fábrica, então acaba que tinha às vezes uns conflitos internos, ao mesmo tempo eles cresceram juntos, eu acompanhei essa trajetória e todo almoço, todo jantar, a comida tinha que ser boa. Tem uma história com meu pai, tinha 15 anos de idade, cheguei para ele, eu tinha visto um tênis da Nike numa vitrine, falei, pô, que tênis legal, pai, me dá um dinheiro para comprar o tênis ali, que eu vi, não sei o quê. E aqui foi meio que um gatilho para mim. Ele abriu a geladeira e falou, aqui, você está vendo a geladeira? É do melhor, azeite puro,
do interior de Portugal, cabrito, queijo, tudo melhor. Isso você tem todo dia. Teto e educação. Você quer mais? Corre atrás. E aí começou. Com 15 anos eu estudava, segunda a sexta, igual a escola normal aqui no Brasil. E sextas, sábados e domingos eu trabalhava. Sextas à noite, sábados e domingos fui trabalhar em restaurante. Muito contrariado, meu pai muito contrariado com a situação. Eu falei que eu iria correr atrás, eu já me conhecia, eu era muito determinado já desde lá atrás. Aí ele me ajudou e conversou com um amigo dele de caça, meu pai é caçador. Falou que eu procurava trabalho e me recomendou para trabalhar nesse restaurante que chama Águia Douro. Te recomendo se você for lá conhecer, maravilhoso. E na época considerado o melhor restaurante da minha cidade. Muito tradicional, mas comida muito boa, produtos que você não encontra no mercado, selecionados, contato direto com o fornecedor, aquela broa assada todo dia. Qual cidade repete para... Caldas de Vizela. Caldas de Vizela. Lá em Portugal. Lá em Portugal. Aí eu saía sábado de manhã a pé, atravessava a cidade, trabalhava durante o dia todo, voltava à noite, domingo, fazia a mesma coisa. Segunda-feira eu estava morto na escola, né? Mas nunca larguei a escolaridade. Terminei a escolaridade com notas de acesso à faculdade. E eu tenho um espírito aventureiro dentro de mim que sempre mexeu, né? E decidi partir para outros voos. Meus pais contrariados, queriam que eu fosse fazer faculdade. Eu adorava geografia. Poderia ter ingressado na faculdade. Eu falei, não, eu vou trabalhar na Suíça. Um dia estava no café, escutei... E a Suíça tem problema para resolver ainda? De quê? Entendi. Ainda tem problema para resolver na Suíça? Porque empreender é muito resolver problema. Não, na Suíça foi uns degraus para chegar até aqui, né? E o que aconteceu? Nesse percurso todo, até te falar, até meus dias de hoje, para mim tudo foi aprendizado. Conviver com diferentes pessoas, diferentes chefes, absorver todo o conhecimento de cada um, que fosse um pouquinho, mas eu acredito que todo dia a gente aprende com alguém. Então, nessa diversificação de culturas, porque uma coisa é ser de Portugal para o Brasil. Quando você vai de Portugal para a Suíça, é como se você fosse uma China, vou te falar assim, tá? Tô falando um caso bem extremo, mas realmente uma cultura muito fria, uma língua totalmente estranha, gastronomicamente comida muito pesada, queijos, linguiças, etc, muito frio. Então assim, era uma cultura completamente à parte. Naquela época não tinha internet. Você viu o filme de... Custo elevado para viver lá também. Sim, também. Você viu o filme de Branca de Neve, Os Sete Ladrões no meio da neve, mas chegar lá, sentar no teleférico, ver tudo branco, os pinheirinhos verdinhos e vivenciar aquela realidade é outra coisa. Naquela época eu pegava uma moedinha, ligava para casa uma vez por semana, escrevíamos carta ainda. Então começou assim. Então eu decidi ir para a Suíça trabalhar. Um restaurante de montanha, morava lá no alto, 2.500 metros de altitude. E comecei a trabalhar, era cozinha misturado com garçom, fazia um pouco de tudo. Dali parti para uma experiência num barco, um cruzeiro de rio no sul da França. A temporada começava em julho, porque tinha que dar aquele período de chuvas que amenizam na época do verão, o rio fica mais baixo, permite o barco fazer o percurso, né? Aquela região da Borgonha, sul da França, dos vinhos. Tinha sempre um grupo de 150 pessoas que entravam num sábado e saíam no outro sábado. Eu trabalhava de segunda a segunda. O contrato era esse, eu aceitei e decidi arriscar. Então assim, foi muito conhecimento aí também, era muito trabalho. Até para pegar aqui, assim, o que você acredita que tem de diferença de alguém que mesmo estando trabalhando como colaborador já se vê um pouco mais como empreendedor e de uma pessoa que talvez se veja mais com a cabeça de, vou colocar aqui, de empregado e não como se eu estivesse construindo algo? O que você... Acredito que a gente é feito de sonhos, né? Tem um poeta português que fala que o sonho comanda a vida. Se eu te falar assim, com 18 anos eu sonhava ter o meu restaurante, não. Mas eu acredito que a gente nasce com algo dentro de nós. São caixinhas que a gente vai abrindo durante a vida, né? E quando eu realizei que aos meus 26 anos, 25,
depois de ter feito o curso em Paris, fui trabalhar em outro restaurante na Suíça. E era difícil eu absorver mais conhecimento. Eu achava que eu tinha mais conhecimento que o chefe que comandava a cozinha naquela época. Tanto é que o chefe saiu e eu assumi. Eu pensei pra mim, está na hora de eu colocar em prática tudo que eu aprendi na vida. E vou correr atrás desse sonho. Então eu acho que essa veia, eu acho que é o DNA de cada um, né? Agora, o que realmente faz isso acontecer é a tua determinação, resiliência, paciência. Saber lidar com pessoas é o essencial. O teu negócio é pessoas. Teu fornecedor é pessoas, teu cliente é pessoas, teu funcionário é pessoas. Se você não saber lidar com pessoas, você não sabe nada do negócio. Isso eu acredito. E fui aprendendo com isso ao longo da vida. Como te falei, trabalhei em diferentes culturas. França, Suíça, Portugal, Itália. Cada um é de um jeito diferente. E de cada um você tenta pegar o melhor, óbvio. Você não quer o pior deles. Então você vai pegando o melhor de um, o melhor de outro, o melhor de outro. Você vai acumulando e vai incrementando a sabedoria, né? Agora, o restante eu acho que é questão de valores e DNA da pessoa. Se realmente quer aquilo, acredita e vai em frente. E o que te fez, por exemplo, aceitar? Vou trabalhar, porque hoje é muito comum a pessoa falar, não, mas trabalhar de segunda a segunda, isso não é pra mim. O que você vê como que foi, nossa, eu vi aquilo como uma oportunidade e talvez outras pessoas também que tenham, talvez mais essa fome, vou dizer, de fazer acontecer. Fala um pouquinho disso, nessa... Sempre coloquei metas na minha vida. Então, assim, por muito que eu fosse jovem, eu vou te falar que com 23 anos eu comprei um Audi A4 com cheque à vista. Ninguém me deu. E dentro dessas metas, como se fosse aquela bandeirinha preta e branca que tá lá no fundo, né? Você tem uma corrida a fazer. Nessa corrida você vai ter obstáculos. E assim, cabe a você. Ultrapassa os obstáculos, por muito que seja difícil, você sofra, você não acredita, ou você desacredita um certo tempo, e não parar de olhar para a bandeirinha lá e dizer assim, eu vou chegar lá. Então sempre fui regrado por metas. Algumas são a longo prazo, algumas são a curto prazo, algumas são a médio prazo, e a gente, conforme a vida vai evoluindo, você vai gerando novas metas, né? Então eu acredito que essas metas aí, esses sonhos que eu digo assim, eu vou conquistar, essa sede de conquista aí, me fez ultrapassar os obstáculos e conquistar o que realmente eu sempre sonhava. Eu gosto de dizer que é como se fosse... Eu quero ir para um local, às vezes eu não consigo enxergar a estrada toda, mas eu consigo ligar o carro, ver os 50 metros ali na minha frente, caminho os 50 metros e de repente mais 50. Vejo mais 50 metros. E me fala um pouquinho... A pandemia foi um ótimo exemplo disso aí. Opa! E me fala um pouquinho dessa sua vinda para o Brasil. O que te chamou a atenção? E principalmente para Patos de Minas, vamos montar um restaurante aqui. Bom, eu acredito que na nossa vida temos que honrar tudo que vivemos e principalmente pessoas com quem vivenciamos. Em Paris, fui fazer o curso de gastronomia, né? Foi mais um gatilho que já não conseguia absorver muito conhecimento na Suíça e falei, eu precisava me aprimorar mais nessa área gastronômica. Então decidi, falei, se vou fazer, faço no meu local, né? Paris, reconhecido mundialmente. Lá conheci a minha ex-esposa, que me trouxe até Patos. Ela é de Patos. Na época, mas é uma história mais antiga. O meu avô, pai do meu pai, tinha uma fábrica, acho que têxtil, em Angola, Luanda precisamente. E na época da Revolução, 1973, 74, toda a família, meu pai e minha tia moravam lá. Se deu a Revolução, os portugueses tiveram que fugir de Angola. Perderam tudo. Nesse mesmo período, um ano, 2 depois, meu avô decidiu investir no Brasil. Então ele veio, comprou uma fazenda na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Lá, 1985, eu acho, 86, ele foi assassinado aí. Essa história ficou um bichinho da família. Então, assim, todo o jantar, Natal, reunião de família, vinha esse burburinho do avô
que faleceu no Brasil. Eu meio revoltado com a situação, revoltado, assim, queria conhecer meu avô, óbvio, queria ter vivenciado aquilo, e gerava muita curiosidade em saber as histórias, então eu perguntava, e eu sabia que era um tema complicado na família, mas sempre me atraiu muito o Brasil. Depois tinha as novelas brasileiras, toda noite assistia com a minha mãe, Rei do Gado, Pantanal, e fui absorvendo aquilo, né? Acredito muito que o que você vê, você atrai, né? Fui vivenciando aquilo e, cara, eu tinha um fascínio gigante pro Brasil. Bom, quando deu 2009, o Brasil estava nas bocas do mundo. O Lula estava incrementando o projeto Minha Casa Minha Vida. Bolsa Família, etc. Bolsa A economia Família. começou a ferver. Então eu via reportagens, não sei o quê. E consecutivamente conheci a minha esposa. E eu pensei, cara, sempre fui da aventura, né? Peguei, vendi carro, tinha dado entrada numa casa, pé de casa, peguei a mala, coloquei livros, facas que eu tinha, alguns calções de chinelo, que eu pensei, Brasil, calor, né? E depois eu volto aqui e pego o resto. E cheguei aqui. Cheguei dia 3 de dezembro, eu acho, 2010. Aí tava calor mesmo. 21 de abril, feriado de Tiradentes 2011, 4 meses depois, o restaurante estava aberto. Nossa, então foi... No avião eu falei assim, eu não sei o que eu vou fazer aqui, porque o que eu vou fazer? Eu não conheço nada que eu vou fazer. Pensava em fazer personal chef, né? Ir na casa das pessoas, cozinhar e tal. Enfim, a história me levou até aqui, foi isso. E fala um pouquinho aqui, a escolha, Patos de Minas, o início do projeto, como que foi nascendo? Cheguei em Patos, aí eu me lembro de falarem assim pra mim, não sai de casa, tá? Porque Brasil, né? Você não conhece. Cheguei tipo 9 horas da noite, dormi no dia seguinte de manhã, eu desci, um apartamento tinha 2 andares, desci e perguntei pra menina que trabalhava lá na casa se tinha uma bicicleta na casa. Eu falava português muito enrolado, e ela custou entender. Falei, bicicleta, não sei o quê. Tá, tem ali, mas falaram pra você não sair daqui, viu? Eu peguei a bike, fui parar lá no Parque Exposições. Enfim, foi conhecendo a cidade. Fui visitar vários restaurantes e vi que tinha essa carência na cidade. Comecei a encontrar grupo de pessoas que falavam que viajavam, que toda vez que eu tocava num assunto gastronomia, falavam que conhecia restaurante X e restaurante X. E comecei a ver que já tinha uma certa cultura gastronômica, de paladar. Porém, não tinha oferta. E comecei a somar e falei, vou arriscar. Enquanto estava construindo e investindo pesado, uma cozinha bem montada, as pessoas falavam assim, o cara vai quebrar, aqui é arroz e feijão, e o cara tá ficando doido, desse jeito. Até que a gente inaugurou e o bacalhau foi a estrela da casa inicialmente, né? Depois vieram outros pratos, né? Como se fosse uma loja de roupa, você coloca o vestido que chama mais atenção, depois você vai complementando com o resto. E foi crescendo e o tiro foi dado certo. Eu achei isso legal, porque eu vou pegar aqui, desconstruir um pouquinho dessa trajetória, o que eu fui percebendo. Primeiro, tem muita gente que pensa assim, eu vou montar um negócio porque eu quero trabalhar menos ou porque tá com a ideia totalmente errada. Você já veio com a ideia de, primeiro, já tinha trabalhado muito em outros locais onde deu know-how e conhecimento para entender mais aquele mundo. Então é diferente de alguém que eu vou entrar em um negócio que eu não entendo nada. Segunda coisa que foi interessante, você já tinha aquela dinâmica de, não, se precisar trabalhar, eu vou trabalhar. Você já teve esse ponto, não é aquela ideia de vou empreender para ganhar dinheiro fácil ou depois eu vejo. A pesquisa de, vou andar, nem que for de bicicleta aqui, vou sair andando e conhecendo a cidade, ver se ela comporta isso que eu estou visualizando. Outro ponto que eu achei muito interessante não vou abraçar o mundo de uma vez, vou pegar aqui os 80-20, vou pegar o bacalhau, que eu acredito que esse aqui é o que mais funciona inicialmente. Mesmo assim, tinha outras coisas mais, magré de pato, tinha robalo. Eu me lembro de pegar o carro, fui em São Paulo, porque não tinha logística de peixe para patos,
peixe diferenciado, digo. Você encontrava o camarão congelado, salmão, tilápia. Então, assim, a logística de patos era muito complicada. Uma vez o chefe Faria, conhecido em BH, veio no restaurante, jantou. Quando eu sentei com ele, ele falou assim pra mim, como é que você fez aqui, cara? Porque o pato tá completamente fora da rota. Eu falei pra ele, eu peguei o carro, sem conhecer Brasil, no primeiro mês, fui em São Paulo, no Mercadão, estava descendo um atum 700 quilos. Falei pro dono, falei assim, eu quero roubá-lo lá em Patos. Ele, não, o roubá-lo eu tenho, Patos sei onde é, mas como vai fazer para chegar até lá? Eu vou dar um jeito. Cheguei, ia na transportadora, você falava com um funcionário da transportadora, falava, cara, quero falar com o responsável. A história é essa, o peixe tem que chegar aqui. Nunca fizemos isso, não sei o que, vamos fazer, nunca fez, vamos testar. Os caras lá colocam o peixe no gelo, a gente reza durante a noite, e no dia seguinte abre a caixa. Se deu zebra, olha, paciência, se você chegar fresco, tá ótimo. E foi desse jeito. Foi arriscando, foi igual, como é que chama o pessoal que entrou na selva? Tem uma estátua lá em São Paulo. Os bandeirantes. Mesma coisa. Pega a katana, vai ser fã, vamos descobrir aqui. Porque realmente não tinha logística em Patos. Você encontrava o básico aqui. Eu me lembro de ir no Bretas, primeira semana, e tinha bacalhau à venda lá. Mas você tem vários tipos de bacalhau. E assim, você via que a oferta, se tinha um supermercado de porte grande, só tinha aquilo, você falava, cara, logística é complicado. E fomos descobrindo, desbravando isso aí, até fazer acontecer. E o legal é que, por outro lado, se tá desafiador, se não tem ninguém, existe oportunidade também. Exatamente. Alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. E se não, eu quem? Alguém... E muita gente não sabe em Patos hoje, mas muitos produtos que chegam foi devido a essa iniciativa de dar o tapa à cara, porque muitas vezes não deu certo. Já cheguei a carregar a caixa na rodoviária com o peixe, a água do peixe escorrendo nas minhas costas, 30 graus, colocar dentro do carro. A coisa tinha que acontecer. Mas dentro de tudo isso, que é o conhecimento junto com a oportunidade, com o savoir-faire, né, que é o saber fazer, mas na hora que você coloca e a visão... o prato, tudo, né? Na hora que você coloca o prato na mesa, você da cozinha tá vendo a expressão da pessoa, me lembro da primeira vez, colocando o garfo na boca, você fala, cara, deu certo. Ali eu vi o negócio certo. Porque o servir, a maior parte das pessoas não tem isso. E aqui que você falou, eu vi muitos restaurantes em Patos serem montados, muitos deles também, uma intenção de perfil parecido com o Vila, outros diferentes, mas com essa intenção de vamos montar um negócio, coloca a mão no bolso, os outros trabalham para mim, tá de boa. E aí dura 1 ano, dura 2, dura 3. Se a pessoa não tiver a intenção de servir mesmo, servir os teus funcionários, às vezes ajuda a carregar uma caixa do fornecedor, porque precisa. Servir por servir, servir com prazer. Se não tiver isso, é difícil. Hoje em dia, você levar um negócio adiante. E é comum, às vezes assim, eu penso, nossa, eu imagino, por exemplo, você passou por pandemia, você passou por momentos aí que não é fácil, principalmente para quem trabalhava com restaurante. E no seu caso, que era muito ponto físico, a pessoa sair... Fala um pouquinho dessa... Porque é muito comum. Eu vi vários restaurantes abrindo, fechando em Patos de Minas. Às vezes dá até pena, porque eu penso, cara, é um empreendedor, alguém que tinha um sonho, alguém que... Fala um pouquinho, o que te fez continuar? E até colocando aqui assim, tem todo o estresse do trabalho, a equipe, nem todo mundo tem essa compreensão de... Fala um pouquinho dessa liderança e fazer o negócio continuar mesmo em momentos desafiadores. Tivemos muitos momentos desafiadores. Eu me lembro que quando a gente desmembrou o Vila-Aroma, tinha Vila-Aroma e Dom João. Desmembrei em 3 negócios. Era a Vila-Aroma com Caramuru, cozinha autoral, Dom João, mercearia e hamburgueria, e tinha a Soleno, que era pizzaria, risoteria. Na época cheguei a ter 48 colaboradores junto comigo. E assim, naquela época, se a gente estivesse em São Paulo, onde enche no almoço, enche no jantar, todo dia, estaríamos até hoje com esse modelo de negócio. E não deu certo. Foi um investimento pesado. Eu me lembro que eu tinha uma estradinha e
Foi um ano injetando capital para aguentar o negócio, acreditando no negócio, mas a realidade estava nua e crua e eu tinha que dar uma solução naquilo. Eu vendi a estradinha, andei de bicicleta 2 meses. Ninguém sabe dessa história, não. Vendi a estradinha para poder colocar os custos em equilíbrio. Foi aí que a minha veia de cozinheiro puro para empresário deu um gatilho. Ali eu falei assim, isso é uma empresa, eu preciso saber o que é essa empresa, os números, a vírgula, e eu não vou deixar esse trem descansado até eu não saber isso aqui. Até eu aprender o que falta aprender. Chamei uma consultoria que me ajudou, ficha técnica em tudo, eu fiquei 2 meses cozinhando tudo, pesava tudo. Não pesava o ar porque não podia, mas pesava tudo. Sim, isso aqui vai ser a vírgula. Então, daí trabalhei com essa consultoria, deixei o negócio desenhado na minha frente. Hoje somos uma empresa que tem fluxo caixa alinhado, demonstrativo de resultado, tudo organizado. E consigo enxergar o negócio de outro patamar. Então, assim, esse foi o maior desafio para mim. Que dali as contas equilibraram, reestruturei o projeto Vila Aroma, a gente ficou só com o Vila. Falei, não vou fazer nada, porque enquanto eu não souber o que fazer, não faço nada. Tenho uma certeza, o Vila vai continuar. Foi quando a gente ficou naquela esquina, que é hoje. O salão do meio, vamos fazer eventos quando tiver oportunidade. E se alguém aparecer com uma oportunidade legal na esquina lá, a gente monta um negócio. Acaba que um ex-funcionário meu, que é o Akira, trabalhou comigo na Dom João. Eu fiquei sabendo que ele ia montar uma sorveteria artesanal na Avenida Paracatu. Aí eu liguei pra ele, seu Akira, você tá montando um negocinho assim assado? Te falei, um dia que você quisesse alguma coisa, você falasse comigo. Aí, o que é? Você tem ali a esquina onde era Dom João, pronta pra alugar. Mas você tá doido? Uma semana fechou o negócio, tá lá até hoje. Reestruturamos tudo e, bom, hoje o Vila é uma empresa com muita saúde, graças a Deus. Óbvio, todo dia tem um desafio, né? Mas tá lá perdurando. Empreender tem que ter... Se olhar o mercado de ações, eu acho interessante por isso, porque o mercado de ações, na verdade, é o que está acontecendo com as empresas no mundo. Uma coisa que acontece é que tem altos e baixos. Igual o coração, né? Igual o coração. E uma coisa curiosa é que eu estava olhando uma pesquisa que me chamou muita atenção. É comum empresas quebrarem logo depois de passar por um crescimento. Porque a pessoa aumenta, contrata, vai fazer um negócio... A curva do crescimento. E aí, às vezes, ela não tem a noção, porque o gráfico de qualquer negócio, ele é cíclico. Então, e tem imprevistos, coisas que acontecem. Todo esse processo para mim foi a escola. A maior escola da minha vida foi dentro do Vila mesmo. Porque é aquilo dia a dia, você tem que enfrentar o problema, você tem que gerar uma solução, você tem que contornar, o dia seguinte tem que continuar. E bom, esse foi um dos maiores aprendizados. Aí, quando a gente estava estruturado, voltando a crescer, veio a pandemia. Eu me lembro que estava ligando para meu pai e programando uma viagem para Portugal, e ele, Pedro, peraí que eu estou escutando um negócio aqui em Portugal, porque ela veio de lá para cá, né? Um tal de um vírus, não sei o que, ninguém sabe o que é. O vírus, eu nem aí. Uma semana depois, chegou. Antes de chegar, comecei a acompanhar as notícias, né? Antes de chegar, eu comecei a ver que a coisa estava ficando grave por lá. E tava, tipo assim, o pessoal aqui tava meio que anestesiado disso aí, tipo assim, não é negócio na Europa, não tem nada a ver aqui. E eu comecei a fazer as contas já. Se, gente, se esse negócio vier, eu ligava pro meu pai e começou a contar as experiências que estava tendo lá. Já tinha do restaurante, não sei o que, ou seja, acumulado pessoas, agrupado pessoas, não podia. Então, certo tipo de negócio tinha que fechar. E eu comecei a dormir de olho aberto, né? Meu, como é que vai ser? E aquele negócio. Eu sempre tive isso dentro de mim. Apareceu um obstáculo aqui, cria a solução. Ajoelhar, ficar ali chorando, lamentando, você não vai ultrapassar. Então, assim, tem uma certa dor? Tem, mas você tem que gerar uma solução para aquilo. Uma semana antes de fechar tudo no Brasil, eu juntei os funcionários e falei assim, pessoal, vamos conversar sério aqui? Tá acontecendo isso. 3 ou 4 começaram a chorar. Um falou, tenho filho, como é que eu vou fazer? Não sei o que. Pois é,
ninguém sabia de nada. Porque pensa, mandar fechar do nada, sem apoio nenhum, os custos estão aí, como é que faz? Aí eu falei, cara, é gerar solução para tudo. Sentei com o meu financeiro, fechei dentro do escritório, um quadrinho de vidro, 2 vezes maior do que esse aqui. Coloquei o negócio todo lá. O que faturava, o que devia, o que tínhamos em estoque. Entrei no freezer com a blusa, calculei tudo que tinha porcionado. Se fosse vender, quanto é que gerava, tudo. Com isso, eu montei um cardápio. Eu pensei, se for fechar, eu vou ficar sozinho. O delivery vai funcionar. Eu tenho que fazer divulgação. Eu tenho que montar uns pratos que eu consiga cozinhar para atender na minha logística aqui de eu sozinho montar pratos e entregar a tempo. Eu tenho que fazer a combina das entregas e sobreviver isso aqui. Então, de um faturamento de 100, foi para 10. Mandei e-mail para todos os meus fornecedores, falei, não vou pagar nada daqui para frente. Quando voltar tudo normal, começamos de novo. Como eu tenho parceiros bons, nunca falei nenhum, todo mundo falou assim, beleza, Pedro, fica tranquilo. Falei, beleza então. Então bloqueei todos os pagamentos, salvei o que eu tinha em conta para conseguir olhar para os meus colaboradores e falar assim, olha, o que eu consigo fazer agora é isso aí aqui, ó. Tipo, você tem 15 dias a receber de férias, vou adiantar. Para você, para você, para você. Adiantei as férias nesse período. Para quem eu tinha que dar. Tinha que demitir gente. Não tinha jeito. A gente empresário hoje, que a gente demite hoje para poder contratar amanhã. E o pessoal não entende isso. E começava a olhar para a gente para dizer assim, cara, esse cara é mal, é não sei o que, não sei o que mais. Meu, é realidade. Alguém tem que tomar uma ação nisso aqui. Então eu demiti quem eu precisava e fui fazendo revezamento de funcionário. 3 de férias, um ficava no caixa, atendendo o telefone, porque pedia, monitorando ali os pedidos para fazer entrega com o entregador. Mas imaginar, você fazia um pedido de uma rabada. Você mora aqui no centro. Para as 8 horas. Me ligavam depois, mandavam uma mensagem dizendo que queria um pedido de um bacalhau no centro para as 10. Falaram, não, seu pedido vai às 8h30. Eu já tinha o teu para as 8. Que era a minha intenção? Pegar o mesmo transporte, encher ele o máximo de pedidos para poder otimizar ele. Então eu juntava os pedidos por região. Caiçaras, tudo lá para cima, pegava 3 ou 4 pedidos para as 9. 7 horas, tudo para o centro. E por aí fazendo. Com isso, primeiro mês ficou faltando 10 mil para empatar o jogo. Segundo mês empatou. No terceiro ficou faltando 5. Eu sozinho lá na cozinha. Dava 10h30 da noite, tinha uma pilha de frigideiras me esperando para lavar, porque não tinha tempo para lavar. Era fazer, embalar, fazia, embalava. Siga, vai. O cara vinha, chegava, já tinha outro pronto. Desse jeito. Eu pedi comida nessa época, eu lembro. Desse jeito. Chegava no final da noite, cara, esfregava tudo. Pegava o carro, subia, assim, não via ninguém na rua. Ninguém. E, sinceramente, eu gostei, em parte, muito desse período. Pela tranquilidade que era, pelo sossego. Tinha muita coisa boa, muita coisa legal nisso aí. As pessoas ficaram mais carinhosas umas que as outras. Tinha mais empatia. Se preocupavam mais. E a gente esperava que fosse continuar, né? Mas... Uma coisa interessante desse ponto que você trouxe, que às vezes a arrogância faz alguns negócios quebrarem. E isso que você trouxe ali é muito importante. Peraí, o negócio está dando certo, tá? Mas aconteceu um desafio, a pandemia veio. Teve gente que tem um termo que às vezes eu uso que é fingiu demência. Fingiu demência é tipo, não vai e continua, aí às vezes não conversa com o colaborador, ou às vezes não conversa com o fornecedor. Na hora que o problema tá grande demais, eu gosto de dizer isso é como se fosse assim, ó, teve um desentendimento, tem que conversar no início. Se deixar para conversar depois, o negócio já foi... Igual um casamento. Igual um casamento, igual uma sociedade ou tantas outras coisas. Isso que você fez mostrou muita maturidade ali, de conversar com o fornecedor. É liderança, né? É liderança. E isso não é tão simples. Eu sei porque eu passei por um muito parecido, só que com outro negócio. Eu estava dando muitos treinamentos presenciais nessa época. E eu tive que... Não dava para dar o treinamento presencial mais. Eu tive que redescobrir, é aquilo que você falou,
demitir colaborador, e o colaborador às vezes leva para o pessoal por falta de entender que não tem nada a ver com... inclusive tem que contratar de novo depois. Eu achei fantástico esse exemplo, mostrando a liderança na prática, mostrando a humildade de, opa, peraí, tá acontecendo esse desafio, preciso conversar, não posso deixar para depois. E colocando como que foi o que você considera ser pontos importantes para um dono de restaurante ou dono de um negócio em relação à equipe, a construção de cultura, a construção de uma liderança. Fala um pouquinho mais sobre isso também. Mano, olha, para mim foi um choque de realidade quando eu cheguei no Brasil. Eu venho de uma cultura que trabalho é trabalho, não tem minha conversa nisso aí. Tem gente que não gosta de trabalhar também, mas numa equipe que já tem gente com anos de experiência, não tem meia conversa. Você trabalha ou você tá fora. E assim, tem muita gente trabalhadora e guerreira no Brasil. Tem. Mas uma cultura muito sindicalista aqui no Brasil, eu achei. Muito protetora demais. No meu início, os primeiros 2 anos, qualquer coisa que tinha que discutir, eu escutava o pessoal falando, tinha que ir no sindicato. Cara, somos nós aqui, não tem sindicato. O sindicato não sabe a nossa realidade aqui. Vai falar perante uma regra que é universal brasileira, mas a nossa realidade aqui é diferente. Tem detalhes aqui que nós que resolvemos. Sempre tentei mostrar para eles que estamos todos num barco só, cada um com um remo, e todo mundo tem que remar na mesma velocidade. Eu só estou na frente determinando o caminho, nada mais, eu estou remando junto. Se um ou outro está remando menos, hoje a equipe já dá uma cutucada nessa. Querido, vamos remar mais? Antigamente tinha que ser eu. Antigamente, se um estivesse remando menos, o que estava atrás remava menos também. Então foi através principalmente de exemplos, porque quando a coisa não acontecia, eu ia e fazia e mostrava. Um exemplo, precisa esfregar aquelas panelas ali. Eu pedia para esfregar, porque estava acumulando gordura. Estou dando um exemplo bobo, tá? Aí, esfregava mais ou menos. Assim, ó, vou te mostrar uma aqui, tá? Eu esfregava, mostrava desse jeito. Se não fosse mostrar, não fazia. Mas isso é um exemplo bobo, porque assim, a maior dificuldade mesmo era na hora da coisa acontecer. A gente prepara um dia todo de serviço para num prazo de 3 horas executar a venda. Que em simultâneo tem várias temperaturas, cheiros, barulho, pressão, estresse, correria, juntar 4, 5 pedidos. É cliente às vezes que vem para celebrar o aniversário, outro para se divorciar, outro não sei o quê, traz o emocional para dentro da empresa, traz o problema para dentro da cozinha. Você tem que se bloquear de tudo isso, fazer a coisa acontecer e muitas vezes, principalmente no meu início, puxar pela equipe e dizer vamos, porque era um negócio diferente. Ninguém sabia o que era risoto, ninguém sabia o que era bacalhau, muito menos uma churrasqueira a lenha, que hoje está até hoje lá. Tudo isso sincronizado, numa cultura que eu achei muito sindicalista. Eu comecei a olhar na contratação das pessoas para as virtudes, não para o que sabia fazer. Proativo, pontual, conversa rápido, é dinâmico. Conta a tua história, o que é que você já fez, o que é que você não fez. Porque quando eu comecei a trazer gente que achava que fazia, aí que dava mais problema. Principalmente a juventude, começou a vir com muito sangue no olho. Quero aprender, quero fazer. Então, ótimo. Então, hoje a equipe lá está, você conhece muitos deles, foi através dessa seleção aí, de olhar e, óbvio, testar, né? E a pessoa mostrar que é proativa, que quer aprender mais, que tem sede, que quer fazer acontecer. Ao mesmo tempo, uma pessoa, né? Tem emoções, tem carências, tem dificuldades, e é nessa parte que a gente, como líder, você não é só empresário, não. Você tem que ser, às vezes, pai, amigo, patrão, saber diferenciar a hora que você pode ser cada um, a hora que você tem que exigir, e tudo isso fazer acontecer um negócio, né? E chegar até onde está hoje. Eu gosto de dizer que tem pontos onde o ser humano é educado. Um deles é na família.
outro na escola, outro na igreja, geralmente, e muitas vezes não passa por essa educação necessária para o negócio, que a empresa é o quarto ponto de educação mesmo, de pessoas. Na minha percepção, toda empresa é uma escola. Quem talvez esteja começando um negócio não consiga ainda entender com clareza isso. Mas você com um restaurante, pode ser que você contratou alguém para cozinhar. E aí a pessoa, sei lá, ela deixou sem sal a comida. Aí fala, não, mas ele é cozinheiro, ele tinha que saber que tem que colocar o sal. Mas se ele não foi treinado, assim, às vezes ele não sabe. E pode estar num dia ruim. Ele pode estar lá com o sal na mão, mas pensando que a mãe está no hospital. Daí, somos seres humanos. Isso acontece. Então, assim, errar faz parte. Não pode cometer o mesmo erro várias vezes, né? Errar humano, ficar repetindo o erro é burrice. Exatamente. E uma coisa que... Esse ponto de pensar na empresa como uma escola, eu achei muito interessante porque, olha, eu vou contratar pessoas mais por princípios, por visão, por valores, por... Que se identifiquem com os nossos. Isso. Até para não ficar só naquela cultura sindicalista o ambiente espelhe as pessoas que não fazem parte daquela cultura quando a cultura está forte. Eu tenho certeza que isso já deve ter acontecido. Dependendo, tem uma pessoa lá que ela não está performando bem e tal, ela mesma pediu para sair. Sim. Em determinado momento que ela não se sentiu confortável no meio que eu apresentei para ela. Se sentiu desconfortável porque sabia que tinha que entregar mais, se não fosse entregar iria ser cobrado, ou por outros motivos, mas assim, estranhar, né? Chegou lá, estranhou, opa, não é para mim. E aqui tem muitos pontos em comum. A mesma coisa, eu sei quem está assistindo e é empresário vai se identificar. Eu, às vezes, fui contratando, editor de vídeo, eu já sei tudo que precisa saber. Na hora que vê, não entrega fora do prazo e tal, e aquele... Aí depois eu pego uma pessoa que nem sabia editar vídeo, mas eu compro um curso para ela, incentivo, treino, ajudo. De repente ela tá editando, fazendo tudo e conseguindo progredir bem, porque ela tinha melhor que o outro. Melhor do que o outro. E tem uma coisa que eu também acredito muito. É uma coisa minha. Eu acho que cada um tem as suas crenças, né? Cada um tem as coisas que algumas foram educadas para acreditar, né? A sociedade te mostrou, olha, é assim, assim, assado. Mas tem coisas que eu aprendi na vida, fui sentindo na vida, que eu acredito. É uma energia. A energia que a gente está trocando com os meus funcionários, com os meus clientes. Então, assim, não é só ir no Vilaroma lá porque lá é agradável. Alguma coisa tem que faça agradável, né? Então, é como se fosse uma frequência de rádio. Você atrai, eu acredito que você atrai aquilo que você quer. E partindo desse princípio, eu quero boas vibrações lá dentro. O que é boas vibrações, Pedro? Cara, que você se sinta confortável, tranquilo, né? Que seja leve, você não se sinta carregado aqui. Afinal, você vai num lugar para poder descontrair e aproveitar, você quer chegar melhor do que você foi. Então, tenta entregar isso. Agora, claro, no ambiente tem tanta gente misturada. Eu preparo que eu consigo, né? O resto está mais no meu controle. Agora, essa frequência que eu tento vibrar constantemente, que é acordar bem, cara. Faz teu treino, toma um café legal, acorda sorrindo, vai de boa, cumprimenta o fornecedor. E não é cumprimentar por obrigação, tem que ser uma naturalidade, né? Acredito nisso aí, essa energia que você vibra, você atrai. E me fala um pouquinho mais da rotina que você busca seguir, da rotina que você segue para manter a sanidade mental, ou buscar manter dentro do possível, e também cuidar dos negócios. Olha, quem me conhece sabe que eu sou muito ativo. Graças a Deus tenho um tanque de combustível grande. Então, assim, você tem noção, numa rotina inicial do Vilaroma, eu acordava às 7 da manhã, fazer compras, preparações na cozinha, ficava até meio-dia, 1 da tarde, no restaurante, 7 até 1. Ia em casa, tomava um banho, dava um cochilo, 4 da tarde estava lá. Primeira semana do Vilaroma ia até 5 da manhã. Às 7 eu estava a pé de novo. Isso foi mais ou menos assim, a primeira semana. Tem dias dentro do Vila que eu cheguei a fazer 14 quilômetros caminhando.
quando o reloginho da Apple apareceu, eu não sabia disso, né? Eu sabia que eu andava bastante, mas quanto eu não sabia. Hoje em dia, nessa vida mais de empresário, digamos assim, que não deixa de ser cozinheiro, porque estou lá todo dia. 6 da manhã acordo, café, proteína, uns ovinhos mexidos com banana frita, um café, uma fruta. Adoro um kiwi todo dia de manhã. Vou treinar. Gosto de fazer um kickbox, um crossfit. Eu estou fazendo um crossfit por influência da minha noiva, Daiane. Gostando bastante. Academia também. Mas geralmente é sempre de quarta a sexta-feira. 4 treinos na semana. Aí todo dia, depois do treino, vou para o restaurante. Aí faço as compras. Confiro tudo, relatórios, cozinho, faço algumas preparações. O melhor exercício para o cozinheiro é agachar na geladeira, abrir a porta e ver realmente como é que está. Ver o padrão das coisas porcionadas. A gente porciona tudo. É tudo pesado, né? Até porque tem uma ficha técnica a cumprir. E temos que entregar para o cliente esse compromisso, né? E depois eu lidar com as pessoas quando elas chegam, né? É que ele costuma falar que eu tenho um cestinho do dedinho. Fala, bom dia. A pessoa fala, bom dia. Opa, fala pra ele tem alguma coisa. Deixa ele ir, depois eu vou lá. A maior parte chega e fala, bom dia, tá tudo bem. Não 1% então. Eu vou pelas beiradas. Falo com um, falo com o outro. Depois eu chego na pessoa. Você vai descobrindo o que é. É esse o radar, né? Você tem que sentir, é a tua equipe, você tem que saber o que tá acontecendo, né? Aí você descobre, você vai, você alinha e as coisas vão se alinhando, né? Geralmente, a rotina minha é essa. Eu acordo às 6, vai deitar meia-noite. Uma cochilada à meia da tarde. Eu estaria dormindo agora um pouquinho, tá? Eu vim pra cá. Ó, tô atrapalhando o sono. Tá ótimo, a conversa valeu a pena. Eu lembrei, tava entrevistando um rapaz que ele é diretor da Exame. E ele tava falando, o que você faz? Eu falo, meu trabalho é basicamente cuidar da creche. Infantil, né? Porque... Teve uma época que era assim, jardim infância. Que eu achei interessante, que é muito gerir pessoas. E às vezes um tá brigado com o outro, às vezes um tem uma coisa aqui pra... E uma coisa que, colocando como você vê os próximos passos, como você se vê aqui nos próximos anos, qual a sua ambição? Eu adoro natureza. Trabalhei 5 anos em alguns hotéis na montanha, na Suíça. Eu morei perto de um campo de milho toda a minha infância. E eu amo natureza. Então, assim, tem um espaço meu verde que eu adquiri há pouco tempo. Então, eu quero fazer a minha cabaninha lá, onde eu vou morar. Não é longe de Patos, não. Pessoalmente, é buscar essa tranquilidade, essa paz. Adoro cachorro. Então, assim, para quem tem uma vida agitada, eu falo por mim, mas eu sou muito... Eu consigo, igual estamos aqui conversando, não é que seja agitado, tem que estar ativo. Mas se precisar de uma agitação, se me ligarem que aconteceu alguma coisa drástica no restaurante, eu tenho que descer, entrar na cozinha, eu estou pronto. Mas, para isso acontecer, eu tenho que compensar. É como se fosse uma balança, né? Então, a maior parte da minha vida aqui em Patos foi numa corrida Fórmula 1. E eu buscava com o lado oposto. Natureza, uma roça, como falam aqui, uma redinha. Isso eu quero muito. E vou fazer isso acontecer. Profissionalmente falando, projeto do Vila tem algumas surpresas ainda para esse ano. Eu não posso falar aqui. Mas não tem como deixar de olhar para um negócio e ver que tem sempre alguma coisa a mais que possa ser feita legal para poder entregar para vocês, né? E não é só para vocês, é um conjunto. Quem está lá dentro também, acho que a gente quer sempre algo a mais, faz parte do ser humano. Conscientemente temos que fazer isso, né? Não de modo egoísta. Se a gente consegue fazer para compartilhar, melhor. É o que a gente faz lá. Então, assim, todos os investimentos que foram feitos até hoje é para poder compartilhar com todo mundo. Funcionário, vê a empresa crescendo, ganha mais também. Os 10% da empresa são divididos de igual forma para cada um. Não tem diferenciação para faxineira ou para cozinheiro.
É um bolo onde todo mundo come. O que muda é quantas pessoas estão comendo desse bolo. A fatia é maior ou menor. Então eu falo para eles, olha, eu posso colocar mais 2 pessoas ali para te auxiliar, mas você vai ter que dividir o teu bolo com elas. E aí? Se você comer sozinho, você ganha X. Se fosse tu, mais 2 pessoas, você vai ganhar X. E esse espírito de cada um faz um pouco mais, que eu consigo incrementar neles, Legal. fez a gente trabalhar menos, mas melhor. Mas a maior parte das vezes tem mais gente atrapalhando. Você não consegue nem dar atenção para mais 2 funcionários porque um não está tão atento quanto o outro, ou está entregando menos. Como é que você vai tratar o mesmo funcionário que é bom e o que é ruim? Não tem como fazer o mesmo tratamento? Impossível. Então, assim, profissionalmente falando, temos ambições sim para crescer, que são não só para o restaurante, mas para a cidade principalmente. Legal. Então vamos ver o que vai dar aí nos próximos passos. Aí. Pois é, vou acompanhando aí essa... E Pedro, uma coisa que também, o que você acha que foram principais desafios no meio da trajetória? 2 momentos, nós vamos falar. Desafios e um momento muito bom também que teve aí, que você fala, nossa, esse momento aqui me marcou positivamente, de um lado, e de outro lado, um momento desafiador aí. Eu comigo mesmo. Não é uma história comum, sim. Não tenho que falar de mim porque a entrevista é comigo, né? Mas pensa, eu não tenho um familiar aqui em Patos. Então, assim, muitas vezes eu tenho que me debater comigo mesmo. De procurar um espaço meu sozinho e trabalhar aqui dentro, né? O maior inimigo é aqui, ó. Então, assim, o maior desafio foi comigo mesmo, eu acho. Para quando eu estivesse resolvido comigo, voltar e tudo que já estava em construção, fazer cada vez melhor, fazer acontecer. E quando digo isso, digo em família, digo profissionalmente, com todo mundo. Quando não estava bem, me escondia, porque não adiantava trazer coisa ruim para outros, né? Então, assim, o maior desafio foi comigo mesmo, eu acho. E outra pergunta foi? Algum momento bom que você lembra como uma vitória, uma conquista, um momento que ficou marcado positivamente? Sim, felizmente eu sou um homem feliz em acontecimentos no Vila, porque já foram vários. Tivemos muitos momentos legais. Me lembro de uma vez, um menu de degustação que a gente serviu 6 pratos. Era uma mesa quadrada, lareira acesa, um pessoal da Alemanha, dono de uma empresa multinacional, gigante mesmo, e que no final do serviço, o pessoal que só vai em restaurante Estrela Michelin comer, no final toda a experiência lá, né? Era um serviço de pratos harmonizados com vinhos. No final a gente passou com uma mesinha, tinha azulejo português, vários tipos de queijo, charuto, tinha um pouco de tudo. Íamos de um em um para servir. Essa experiência que eu pude ter, de realmente a nível do cozinheiro, no auge, ter que fazer aquilo, me deixou muito feliz. No final o pessoal veio na cozinha e falou assim, vem comigo para a Alemanha, vamos montar um restaurante lá, cara. Você tá ficando doido, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, estou cozinhando. Aqui na China, um caldo de vizela, eu vou cozinhar, então estou feliz. E esse foi um momento gastronomicamente falando que foi feliz. Eu acho que um outro momento que realmente me trouxe uma felicidade leve foi quando eu consegui enxergar que eu precisava fazer mais. Não podia ser só cozinheiro. Já gerenciava, já tocava, mas tocava de uma maneira semi-profissional. Quando eu falei, eu preciso ser profissional nisso aqui, ser gestor. E é como se você vestisse várias capas durante o dia, né? Do cozinheiro para o gestor. Então você tem que saber separar as coisas. Quando eu consegui enxergar isso, colocar em prática e ver que realmente era esse o caminho e os frutos que estava trazendo, que eu vejo hoje, essa felicidade, quando eu vejo, olho para trás e vejo tudo, acho que foi, assim, a mais completa, digamos, de todas. Se é que existe completa, né? Mas,
quando eu olho para todo o percurso, eu falo assim, é esse crescimento, sabe? A maior felicidade foi o crescimento mesmo, que eu predispus a bater com a cara na lama, levantar, aprender de novo, levantar, até dizer assim, cara, valeu a pena, tudo valeu a pena. Ó, muito bom. E pessoal, quem está assistindo, que é de Patos de Minas ou que um dia vai passar por Patos de Minas, vai lá no Vila Aroma, restaurante fantástico, eu recomendo bastante, eu vou lá assim, pelo menos aí umas 2 vezes no mês, eu acabo Vai mesmo, é verdade. acabo passando lá porque a comida é realmente diferenciada. E uma coisa curiosa, eu já fui em Portugal, eu já fui em muito restaurante, em São Paulo, para todo lado, se imaginar, já viajei ali mais de uns 20 países. E é difícil achar restaurante bom como Vila Aroma. Isso aí é Muito obrigado. Valeu pelo jeito. Isso aí é uma coisa que ainda bem que Patos tem esse restaurante. E, Pedro, agora vou entrar em uma questão. Eu gosto de pensar, porque eu achei legal aquilo que você falou mais no início da conversa, que você falou, olha, eu honro as coisas que aconteceram na minha história e teve o término do primeiro relacionamento. Como que você acredita, e eu acho que isso é até um pouco de maturidade, que nem todo mundo consegue desenvolver isso, então, mas como que você acredita que talvez isso tenha preparado você para ser uma pessoa melhor hoje, para o seu próximo relacionamento, e falar um pouquinho disso daí, para talvez quem estiver ouvindo, que pode estar pensando, cara, eu tô no momento que eu tô me separando, ou tô no momento que... Eu pensava que ia falar de gastronomia, afinal é matrimonial. Esse é... Pessoas, né? Somos pessoas. Ô, mano, é o seguinte. Eu acho que somos frutos de experiências, né? Se não experimentarmos, não podemos falar sobre. Uma coisa é você escutar o cara falar, comigo foi assim, foi assado. Vivenciar é diferente, né? Igual eu te falei, eu honro tudo que eu vivi na minha vida. Quando eu digo honrar, acho que a pessoa, não sei se entende realmente o significado disso, mas é uma questão de olhar e ter gratidão por tudo que você vivenciou, bom ou ruim, porque fez parte de quem você é hoje. Então, assim, acredito que nem todo mundo talvez consiga fazer. Graças a Deus eu consigo. Eu tenho um ótimo relacionamento com a minha esposa, que é mãe do meu filho. Então, assim, a gente compartilha mensagens sobre ele quase todo dia, alinha temas de escola, alinha uma frase que ele falou, que o papai fez o melhor café da manhã para mim ontem. Do mesmo jeito eu falo para ela. E se a gente está aqui para poder viver mais leve, para que arrumar encrenca com quem mais te entregou? Quer queira que não, me deu o maior presente da minha vida. Então, assim, honro e agradeço demais o que eu vivi. Porém, a vida é feita de escolhas. E você escolhe continuar vivendo aquilo ou não. E, com qualquer relacionamento, tem hora que não é para ir em frente. Eu acredito que cada um tem a sua hora. Eu tive a minha, a Sara, junto com a Sara, né? Tivemos um término que foi bem resolvido. E me fez crescer pessoalmente, óbvio. E hoje, no relacionamento com a Daiane, que tem a sua história também, que aprendi já muitas coisas com ela também, que tem uma experiência diferente de vida, é aquela soma. Eu acredito que no relacionamento, se não tá somando, cara, não vai ficar sozinho, né? Porque para que estar ali se debatendo, discutindo todo dia, brigando todo dia, competindo todo dia, né? Tá nada para trás, não nada para frente. Você acorda já naquela vibração ruim, porque não resolveu na noite anterior, e vai, não sei o quê. Não tô falando que não existe hoje. Todo mundo tem. Mas a forma hoje como eu lido com as coisas é bem diferente como era antes. E fruto de experiência de tudo que eu vivi, né? E também pela pessoa em si nova que você encontra e que te traz outra maneira de saber lidar, né? Experiências novas. E, cara, acho que nada... A gente não sabe o dia da manhã, né? Acredito nisso também.
estava escrito para ser assim. Então, o que estou vivendo hoje realmente agradeço a Deus. O que vivi lá atrás agradeço também. Mas, se eu posso dar algum conselho, deem o máximo no vosso relacionamento todo dia. Porque se você não der o máximo, lá na frente você vai falar assim, cara, eu não testei, eu não me entreguei totalmente para saber se realmente poderia dar certo ainda aquela coisa. E eu sei que eu dei, me entreguei ao máximo, tentei tudo e me permitiu dar um próximo passo em frente para saber que poderia buscar algo diferente, continuar a minha vida. E acredito que não tem nada certo e nada errado, né? Para o muçulmano que é certo, para o americano é diferente. Então, assim, a vida é isso. E só honro e tenho gratidão imensa por tudo. E foram maravilhosas coisas que trouxe. Relacionamento com família, enfim. Muito bom. E colocando aqui também, o que você busca passar para o seu filho como princípios de vida? Duas perguntas. Essa do seu filho e a segunda depois, coisas que você trouxe dos seus pais também. Você se lembra? Bom, eu acho que cada pessoa tem a sua história. Meu pai teve uma história diferente da minha. Ele me educou de acordo com as crenças e educação que o pai dele teve com ele, num período diferente da história, que é o Portugal, e eu estou no Brasil. Hoje eu sinto mais abrasileirado do que quando eu cheguei. Onde que eu quero chegar com isso? Eu sou fruto de uma história também, de uma educação que meu pai me deu. Desafiadora. Me sempre colocou no desafio e eu até hoje agradeço ele de joelhos, porque se não tivesse desafiado, talvez não tivesse chegado até aqui. Então, o que eu busco passar para o meu filho, com certeza a gente quer sempre o melhor para ele, né? Mas a identificação de valores são primordiais. Igual você falou, a educação começa em casa. Depois vem a escola, depois vem religião e trabalho. Política, escuta tudo um pouco, né? As influências vão chegando. Acaba que eu me sinto um pouco guardião de todas essas influências aí. Sentar e conversar, debater, deixar ele se exprimir, né? E dentro disso aí, do que eu acredito, porque vai ser fruto do que eu acredito também. Explicar, ou fazer ele entender as dúvidas, né? O dia a dia, o que ele vai aprendendo, os medos, amparar ele, falar que estou sempre presente, mas deixar ele experimentar. Se não deixar ele experimentar, ele não vai vivenciar. Então eu sinto isso também aqui no Brasil, principalmente, muito essa cultura protetora. Não deixar a criança experimentar. Eu não digo que eu sou fiel 100% a isso, que às vezes me dá os meus medos e dizer, opa, cuidado, não sei o quê, mas eu tento deixar ele experimentar. E mostrar o valor das coisas. Então, assim, ele entra no restaurante e fala, você já cumprimentou? Assim, você já cumprimentou as pessoas? Não, então já sabe. Porque você vai querer um espaguete, não vai? Se o cozinheiro entregar um espaguete salgado, você não reclama. Você nem deu boa noite para ele. Então, pequenas coisinhas que vai pegando. E ele entra lá, oi, fala com um, fala com o do Galo, fala com outro do Cruzeiro, uma zoeirinha e tal. E traz o que aconteceu na escola, né? Quantos anos que ele dá já? 6 anos e meio. 6 anos. Grandão. Já tá. E ao mesmo tempo poder proporcionar experiência. Eu tenho a possibilidade de ir lá em Portugal, que é outra cultura, ver a minha vida lá, ver os avós, né? Eu acho que essas experimentações abrem muito a mente da criança. Eu vejo muito mais riqueza 15 dias em Portugal no meio da escola do que os 15 dias na escola. É importante? Mas quantas crianças podem ter essa possibilidade de poder se comunicar com outra cultura, vivenciar uma coisa diferente, né? Experimentar mesmo. Não é uma coisa você estar aqui lendo um livro. Olha, lá em Lisboa a tradição é essa, outra coisa é ir lá. Então, se tem a possibilidade de eu poder mostrar essas experiências para ele, vivenciar, experimentar, eu vou poder fazer, eu vou querer fazer, óbvio. Muito bom. Ó, foi um bate-papo excelente. Só para mais uma pergunta aqui.
quais são referências que você teve aí, de certa forma, como chefe de cozinha, para o Villa Aroma, para montar o que você montou e para o seu estilo de cozinhar de alguma forma? Meu pai e minha mãe, porque tem uma alma, sabe? É uma alma que é difícil de achar. Isso foi minha base, né? Minha iniciação. Aí, percurso profissional foram vários, mas tive o prazer de absorver conhecimento de muitos chefes. Na escola em Paris era como se fosse Ferrari dos Ferraris. A gente está aqui conversando hoje. Na TV estava lá o chefe naquele programa de culinária francesa. Tem hoje aqui no Brasil, Chefs, Hell's Kitchen, por aí vai. House Kitchen, Chef's Table, depende do... E lá em 2009 eu estava deitado no meu quarto, o cara lá, eles têm uma bandeirinha na França, na gola da dolma, bordada. E só tem quem é chefe que passou por um duro exame e é os melhores de França. Aí no dia seguinte o cara estava na escola, passando no meu corredor. E você podia selecionar os cursos que podia fazer. Eu fiz curso com o Sérgio May, que é o diretor executivo do Hotel Four Seasons em Milão. Me convidou para trabalhar em Milão. Eu neguei, porque falei que vinha para o Brasil. O cara ficou olhando para mim e disse, o cara tá ficando doido. Recusei, porque eu queria fazer a minha coisa já. Thierry Marx, que já era aquela cozinha molecular, cozinhando com nitrogênio líquido, não sei o quê. Vi de tudo um pouco. Mas tive duas referências que talvez pouca gente conhece. Uma delas foi na Suíça. Um patrão meu que me deixou experimentar um pouco de tudo. E que aí me ajudou a poder enxergar que eu podia ser dono de negócio também. Era um hotel no topo da montanha, em que eu comecei sendo cozinheiro, tirava neve lá fora, no terraço, fazia café da manhã, almoço, jantar, fazia check-in, check-out cliente. Era uma pousada familiar. E com essa liberdade, ele me ensinando, eu observei muito conhecimento de uma pessoa que realmente era metódica, sistemática, calculista, muito fria, tá? Difícil exprimir um sentimento, mas chamava-se Loch Matter. Aprendi muito com ele. E uma veia empreendedora que falo com muita admiração foi Cláudio Nasser. Aqui no Brasil eu vi a história dele, eu acompanhei muito de perto, que é aquele negócio de fazer sem medo. Eu já tinha isso comigo, aflorou quando o conheci e admiro muito a trajetória dele, diferente da minha, mas admiro muito, continuo admirando. Mas me identifiquei muito com esse lado de, cara, para fazer, vamos embora, vai dar certo. Às vezes sem ter meios, nem sem saber como, mas vi muitos exemplos ali que é como se fosse algo que eu já visse, que eu já tivesse enxergado e à minha frente apareceu, entendeu? Então assim, o Cláudio realmente foi uma inspiração para mim nessa parte empreendedora. Legal, cara. Muito bom ouvir essas histórias, me trouxe boas reflexões aqui também. Ver a sua trajetória, os pontos, a visão abrindo, a visão para restaurante, a visão para negócios. Achei fantástico. Como que o pessoal faz para conhecer mais sobre o seu trabalho, quem sabe visitar o Villa Aroma, conhecer mais ou pelas redes sociais ou o local para conhecer? Fala para o pessoal. Então, temos uma página no Instagram, Villa Aroma Patos. Só procurar que vai aparecer vários pratos de bacalhau, burratas, joelho de porco, por aí vai. Basicamente é isso, a nossa fonte de marketing, né, externa. Em Patos, o restaurante fica localizado numa praça, Praça Bernardino Correia Júnior. É fácil chegar, a localização é legal também, tem uma pracinha, fácil estacionamento, tem uma sorveteria ao lado, que tomar um sorvetinho é legal. Espaço para a família, hoje tem uma brinquedoteca na praça, as coisas vão melhorando devagarinho. E bom, é isso, esperamos vocês. E se é de fora,
Seja bem-vindo. Se é de Patos e ainda não conhece, que acredito tem muita gente em Patos que ainda não conheça, se atreva, tá? Essa desmistificação que o Vila era para uma certa classe, faixa social, é mentira, tá? Você consegue ir lá compartilhar um joelho de porco que custa R$165 para 4 pessoas. Faz a conta aí. Vai no McDonald's, não tô falando McDonald's não, tá? Mas como um hambúrguer e uma Coca-Cola aí, me fala. Eu vejo quanto que é mentalidade, é muito doido. Isso aí que você tá falando é fantástico. Porque às vezes eu vou num local, a Lorena faz muito isso, você não tem ideia. Às vezes a gente vai comer um sanduíche, um negócio qualquer assim. E fala, nossa, essa conta deu o preço do Vilaroma. É comparando como se fosse assim, cara, era melhor se tivesse... Então, mas a verdade é essa mesmo. Então assim, acredito que seja um preço justo para a experiência que a gente quer entregar, tá? Óbvio que tem pratos que chegam mais caros pra gente, por exemplo, bacalhau, polvo, mas tem outros que dá pra compartilhar em família, uma pizza. E um negócio também, eu acho que é um ambiente que aumenta as referências, traz boas referências, onde tá num local bom, acho que isso é muito importante. E ó, Pedro, foi um prazer enorme falar com você. Vou bumerangue aqui pra você, viu? Opa! Ó, foi um prazer enorme falar com você. Deixa eu falar aí, Foi um prazer enorme falar com você, Pedro. Esse foi um bumerangue, peraí, você vai ter que falar de novo. Não, deixa eu falar aí, coloca no... E pessoal, ó, se você tá assistindo até agora, não tá inscrito aqui, lembra de se inscrever. Ó, se você tá até agora, se você não gostou, você é doido de estar aqui até agora. Então se inscreve aqui, deixa se eu gostei. Agora, ó, Pedro, recomendo muito, quem não conhece o Vilaroma em Patos de Minas, vá no Vilaroma, excelente comida, preço muito acessível e o melhor é a experiência, o atendimento. Eu posso dizer que eu já viajei em muitos lugares pelo mundo e é difícil demais encontrar algo que seja assim, vou te falar que pelo menos mais ou menos parecido com o nível do Vilaroma. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, viu? Parabéns, Pedro. Muito obrigado. Você é bonzinho demais com a gente, mas é legal saber que você gosta. Um prazer estar aqui, tá? Valeu pelo bate-papo. Aí quando soltar aí o podcast, você me avisa. Fechou? Fechou, tamo junto demais. Um abraço. E pessoal, ó, gostou do episódio? Se inscreve aqui no canal. Se tá ouvindo pelo Spotify, lembra de seguir aqui a gente também. Vão ter outros episódios como esse. E já fica a recomendação para conhecer o restaurante do Pedro lá, o Vilaroma. E se gostaram, manda uma mensagem lá no Instagram falando que assistiram aqui, que gostaram de ouvir mais sobre a história. Pedro, para fechar esse episódio de hoje, se fosse para você deixar uma mensagem para todo mundo, assim, de alguma forma, seja alguma coisa que você acredita, alguma ideia, ou um conselho, qual talvez seria uma mensagem que você poderia deixar? Mensagem? Seja feliz. Seja leve. Ame o próximo, porque você não sabe se vai precisar dele amanhã. Seja fiel a você mesmo, no que você acredita, nos teus sonhos. Tenha garra, corre atrás, porque quando você conquista, aí você saboreia. Acho que é isso. Podia ficar aqui falando, mas se resume mais ou menos isso aí. Muito bom. Pessoal, se inscrevam, grande abraço e até o próximo episódio.